Oi, pessoal, estamos aqui de novo, hoje trazendo a doutora Natália Miss. Ela é mestre em Direito, especialista e advogada efetivamente atuante na área trabalhista. E a Natália tem aqui um debate comigo bastante forte, e é o que nós pretendemos trazer, no tocante a algumas circunstâncias relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Vocês sabem que não é só em momento de pandemia que nós temos isso como um sistema extremamente importante, tanto para as relações trabalhistas quanto para as estruturas previdenciárias, que é aquela circunstância de encaminhamento do nosso profissional para o sistema previdenciário. E não só o encaminhamento, mas o especial, o seu retorno. Natália, aproveitando então, antes de mais nada, quero te agradecer muito por essa tua participação aqui. É sempre importante nós podermos trocar ideias, né, com pessoas atuantes da área, para observar para os nossos alunos que o direito não é algo estanque, e mais do que isso, que nenhum de nós é detentor e dono da absoluta verdade, que nós vivemos numa troca significativa de ideias para a formação de resoluções, né, palatáveis para os respectivos clientes que eventualmente tenhamos. Eu te agradeço, Martinha. Não, imagina. Pelo convite. Não. Martinha é uma excelente colega de profissão, colega de escritório, a gente tem um carinho muito grande. E poder estar aqui um pouquinho colaborando com vocês é muito bom. Que bom, fico feliz. Nath, uma das circunstâncias que a gente se debate frequentemente, né, no atendimento a um cliente é aquela conotação do término de um benefício previdenciário. Via de regra, nós sabemos que a Previdência, desde 2016, ela tem uma característica de permitir aquilo que, em direito previdenciário, é chamado de alta programada. Ou seja, eu oferto um benefício previdenciário para um determinado profissional, quebrou a perna, tem uma doença em específico, e eu presumo que a média de tempo para que ele tenha a alta seja de X dias, 30 dias, 60 dias, seja como for. E a alta programada, ela abandona, na verdade, a avaliação específica do profissional e do seu problema, ou seja, do seu histórico médico. Então, o que a gente sabe é que quase em 90% dos casos bate na trave, como diz outro, ou seja, ele recebe a alta previdenciária, a Previdência Social diz, você está apto ao retorno, ele comparece à empresa e a gente passa a ter um problema, que é o médico do trabalho fazendo aquela avaliação e respondendo, olha, infelizmente, esse profissional não tem capacidade para o retorno imediato ao trabalho, ele ainda não está, né, apto efetivamente para essa estruturação. Como a gente resolve isso, Nath? Nath, tu tá sem áudio. Agora deu. Vamos lá. Isso é um assunto bastante sensível dentro do RH, né? E envolvendo também o departamento médico da empresa, né? A responsabilidade que a empresa tem de colocar no trabalho uma pessoa que ainda tem algum tipo de restrição, que ainda tem algum tipo de recomendação de afastamento, né? E cada vez mais a gente tem notado e percebido que o INSS, ele não esteja mais com a responsabilidade em relação à condição de saúde do trabalhador, mas o rigorismo da aferição dessa incapacidade está cada vez maior, né? E aí chega na empresa, passa pelo médico do trabalho na hora do exame de retorno e o que a gente vê? Que a pessoa não está capacitada para o trabalho. E aí, o que cabe à empresa fazer? Encaminhar novamente esse trabalhador para gozo de benefício previdenciário, e aí, muitas vezes, a gente acaba ficando nesse limbo, que já tem, inclusive, um nome para essa prática, que é o limbo previdenciário, que são essas sucessivas reencaminhamentos para o INSS, determinação de retorno para a empresa, recaminhamento novamente, sem haver uma conclusão a respeito se aquela pessoa está realmente capacitada ou não e se ela pode realmente realizar alguma atividade dentro da empresa, mudando a atividade com algum certo tipo de restrição ou não, né? Então, isso é algo que preocupa bastante as empresas, porque tu tem uma pessoa que está sendo reencaminhada para gozo de benefício previdenciário reiteradas vezes, ela não recebe da empresa e o INSS acaba não realizando o pagamento. Exato. E ela fica desassistida,
a empresa fica com um ônus de ter que realizar o pagamento desses valores atrasados depois, né? Quando realmente, olha, vamos acabar voltando, trazendo essa pessoa para dentro da empresa de novo, porque simplesmente a gente não pode mais continuar fazendo com que ela fique desassistida e fica nesse bate-bola, INSS empresa. Então, algumas medidas são adotadas para que ela possa retornar, mas a empresa acaba ficando com esse passivo, né? Ou faz o pagamento espontaneamente, ou espera que o empregado ingresse com uma ação, né? E mesmo... Desculpa, Natália, mas enfim, realmente, de fato, é uma situação que ela não é positiva para ninguém, né? E isso é importante a gente deixar muito claro. A figura do empresário aqui, ele não reencaminha para a Previdência simplesmente porque é um desejo dele não ter o profissional. Muito pelo contrário, isso é um custo enorme para ele, porque enquanto eu não tiver o benefício previdenciário efetivamente ofertado, eu tenho que proceder ao adimplemento desse prazo, ou de forma espontânea agora, ou no futuro por intermédio de uma eventual ação. Quer dizer, não tem saída, né, para a figura do empresariado. E por que é assim? Porque no direito do trabalho, pessoal, e isso é sempre importante lembrar, no direito do trabalho, suspensão contratual, que é aquela regra, não trabalha e também não recebe, só pode acontecer com expressa previsão legal. E nesta circunstância aqui, eu não tenho previsibilidade legal. Ele não está mais recebendo benefício previdenciário e a Previdência, que supostamente tem a palavra final aqui, né, disse ele está apto. Né? Então, existe um jogo de forças associado à própria circunstância da empresa, né, Nath? E aí é até interessante a gente trabalhar o que muitas vezes acontece no tocante à área de segurança e medicina, que comparece esse profissional e diz, tá, ele não está totalmente apto, mas alguma coisa ele pode fazer. E aí vem um outro problema, né? Exatamente. Fazer a readequação da atividade, colocar essa pessoa num outro tipo de atividade, um outro setor, né, para que ele possa, eventualmente, adaptar a atividade que ele vai passar a realizar com alguma limitação que ele tenha ficado. E por mais, e obviamente que a gente sempre, os jurídicos internos, né, os RHs das empresas, eles não se conformam com esse tipo de explicação, mas ele não trabalhou para mim. Eu estou agindo com responsabilidade, né, de não colocar uma pessoa para trabalhar, ela tendo algum tipo de restrição. Isso não partiu de vontade minha. Seria ótimo que todos eles pudessem voltar a trabalhar, eu não tivesse contratos suspensos, né? Mas a responsabilidade da empresa em relação às questões de saúde e segurança, elas são cruciais. Né? E o efeito que teria para a empresa no futuro dela determinar e autorizar uma pessoa sem condições de retornar ao trabalho realizando uma atividade para a qual ela não está apta, gera um efeito muito grande de indenização, de responsabilidade civil. Então, é complicado, né? Até mesmo do médico avalizar isso, né? É a responsabilidade médica também que pode vir a ser questionada futuramente, né? Então, mesmo que a gente esteja agindo de acordo com as premissas legais e com toda a cautela necessária, a gente precisa ponderar isso, justamente para evitar com que o trabalhador fique desassistido por grande período. E mais, para que a empresa depois não tenha um passivo e ter que realizar o pagamento dos salários atrasados de todo este período, né, numa ação, ou quando resolver, eventualmente, colocar aquela pessoa de novo a realizar suas atividades e espontaneamente realizar o pagamento desses valores, né? Sim. Na verdade, o empregador fica entre a cruz e a espada, né? Porque ou ele indeniza esse período que o empregado não está prestando serviço e que, enfim, não é uma hipótese efetiva de suspensão, ou ele corre o risco de trazer um profissional ainda doente para o seu ambiente de trabalho, agravar essa doença, ele passar a ter uma responsabilidade direta em função desse cenário de agravamento e, por conta disso, ainda indenizar o profissional, em função disso, ter uma garantia de emprego a esse profissional associada e indenizar o próprio INSS
por eventuais danos, né, ou benefícios futuros que o profissional tenha. É difícil, de fato, pesar essa estruturação no conceito empresarial, né? E até nesse aspecto que a gente enxerga muitas vezes é que quando o médico do trabalho vai fazer o exame de retorno e observa que existe uma determinada capacidade que não é integral, ele diz, ok, é apto com restrições. E aí um outro problema, não é? Que esta nomenclatura, apto com restrições, não tem previsão legal. Os atestados médicos no Brasil ou é apto ou é inapto. Então, eu tenho que ter, inclusive, um controle enquanto empresa de como acontecer essa comunicação. O meu atestado médico deve ser de aptidão. E associado, atrelado a ele de forma apartada, eu tenho que descrever as restrições profissionais que aquele trabalhador tem por X tempo. Né? Senão, eu tenho de novo um problema, que é o risco desse profissional vir a mencionar que ele está prestando serviços sem a respectiva habilitação. E a própria Secretaria do Trabalho, numa fiscalização, vai direto, né, a fazer essa avaliação. Isso é um certo problema, né, Natália? É muito, porque no final das contas não existe uma solução. Né? Não tem uma fórmula adequada para a gente dizer, não, se tu seguir dessa forma, tu vai estar resguardado. Tu está resguardado enquanto tu está realizando todas as cautelas necessárias para conseguir colocar essa pessoa de novo no trabalho ou realizar o tipo de afastamento, de acordo com aquela análise responsável realizada por um médico competente, né, que é quem tem a responsabilidade por realmente aferir a aptidão ou não. O que se sugere sempre para as empresas é o seguinte, olha, vocês tentaram, né? Reiteradas vezes foram os encaminhamentos para gozo de benefício previdenciário. O INSS, nós temos condições de ter a posse de todos os laudos, né? O INSS, ele apresenta isso para o trabalhador e a gente tem a obrigação de fazer a guarda desse tipo de documentação para comprovar que tudo aquilo que a empresa poderia fazer no que diz respeito à sua responsabilidade quanto à saúde do trabalhador foi feito. Exato. Né? Os encaminhamentos foram feitos por conta de uma análise médica, não foi algo irresponsável, chegando no INSS, em razão do critério utilizado para aferição do estado de saúde, foi entendido que havia aptidão. E aí, por essa razão, que foi adotada a medida XYZ, que ainda assim, de acordo com a avaliação médica, adaptou a realidade laboral para eventual restrição que a empresa ainda entendia que o empregado tinha. Sim. Então, tudo se resolve no quê? Na documentação, na elaboração do histórico, porque a gente vai apresentar isso onde? Normalmente numa defesa de processo judicial, né? Então, isso tudo vai aparecer no histórico que vai ser demonstrado pela empresa na defesa, na demonstração da sua boa-fé e de toda a cautela que ela utilizou na condução daquele afastamento. Né? Isso é bastante complicado. E também, Marta, não sei se estava dentro da tua pauta da gente discutir isso, que acontece muito, né? E aí sempre se fica na discussão de quem é a responsabilidade ou não. Sim. Quando todo mundo acha que a pessoa está apta, e o empregado continua achando que ele possui restrição. Sim, sem dúvida. É usual, isso acontece frequentemente. E a gente sabe que não raras vezes, inclusive, esse profissional ele comparece para dizer eu não estou apto, apresenta diversos exames ou nem apresenta e desaparece. Né? Daí, não comparece nem para fazer o exame médico de retorno, nem para trazer a documentação essencial, nada do gênero. E a nossa maior dificuldade, porque bem ou mal, ele teve suspenso o contrato por um determinado período, e de novo nós temos um hiato, né, Natália, porque ele não reassumiu as funções. E o empregador está ali nesse meio termo, né, tentando solucionar. Qual é o melhor caminho? Penso eu, né? Me corrige se tu achares de uma forma diferente. Mas é o empregador, nessas circunstâncias, notificar o empregado para que ele em X tempo compareça, sob pena de abandono de emprego. Né? Porque, afinal de contas, eu preciso, de novo, documentar que eu, empregador, estou tomando todas as medidas associadas a essa estruturação. Isso me faz lembrar, Natália, de uma empresa que eu vim atendendo há pouco tempo atrás, que, fazendo uma avaliação do Departamento de Recursos Humanos, nós observamos que tínhamos, assim, cerca de
50, 60 profissionais afastados em benefício que já tinham tido alta há mais de ano e que não compareceram na empresa. E nós não sabíamos, aí vem todo aquele questionamento, tá, e agora o que eu faço enquanto o INSS não informa, não informa, o benefício cessou, que o benefício cessou, o empregado comparece na empresa se quer, muito provavelmente esses trabalhadores devem estar reivindicando o benefício por outros métodos ou até acharam outras atividades melhores, mas eles simplesmente não quiseram comunicar isso para a empresa. E é um período que a gente precisa trabalhar e observar as circunstâncias para ver se é viável um abandono de emprego, a desídia, né, e os outros sistemas associados. Isso realmente é uma dificuldade enorme no tocante às informações relacionadas a esses profissionais. Outra coisa, Natália, que eu acho que vale a gente comentar aqui sobre o tema, é que mesmo que o empregador esteja em desacordo, né, com o laudo previdenciário, e isso a gente sabe que acontece frequentemente, às vezes é mais interessante ele ofertar um atestado de aptidão e reencaminhar o profissional à Previdência no prazo de 30, 60 dias, que é o que dispõe a lei, do que insistir na revisão de um benefício. Percebe-se pela prática, né, que a Previdência tem um ranço muito maior em dizer, ok, eu errei, a alta programada era equivocada, né, do que dizer, ok, estou ofertando um novo benefício pela mesma motivação. Né? Exato. É uma circunstância que não raras vezes a gente acaba percebendo que é a saída mágica que a empresa tem naquele momento. Acaba sendo a saída mais viável, né? Mais viável, exato. Volta, o caminho mais fácil, mais curto. Exato. E mais seguro, né? Inclusive economicamente falando, porque aí eu não fico com esse lapso temporal previdenciário nas minhas costas no tocante a essa disposição. E aí, nesse segundo encaminhamento, pelo menos o empregador está isento do pagamento dos primeiros 15 dias, porque Exato. é um encaminhamento à previdência imediato, né? Então, é uma prática que vem sendo aplicada, né, Natália, pelas empresas. Exatamente. Na verdade, são mecanismos que são criados, né, e que a gente acaba avalizando junto ao jurídico interno, junto aos recursos humanos, para poder viabilizar esse novo benefício, fazer com que esse profissional, estando inapto e tendo essa aferição responsável, né, seja através de um laudo do médico seu próprio, que é avalizado pelo médico da empresa, que normalmente é isso que acaba acontecendo, né, e aí, com a conclusão de que realmente não existe aptidão, se faz um novo encaminhamento e muitas vezes até já existe essa recomendação do próprio médico particular, do profissional, do empregado, né? Que acaba sendo avalizado pelo médico e já se utiliza como um argumento adicional para que esse benefício seja, então, restabelecido, né? Muito também o INSS se curva também ao que é levado no momento da perícia. Se chega o empregado, e aí cabe à empresa orientar como é que ele deve se apresentar nessa perícia, né? Não estou dizendo que ele vai ter que se apresentar lá mancando, com uma muleta de cadeira de rodas. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que ele vai levar de documentação para demonstrar, né? Só a documentação e encaminhamento da empresa com aquela ficha que muito pouco vai dizer? Não. Se ele tiver o laudo, se ele tiver o exame que foi feito, o exame de imagem, qualquer documento médico que possa demonstrar a real aptidão é considerado, né? Porque a realização do exame feito no INSS, a gente sabe como é que isso acontece, né? É com base no que tem de queixa por parte do trabalhador. Exato. Ele faz aquele exame clínico, geral, genérico, que é realizado para todo mundo, praticamente independente do tipo de doença que se tem, né? Então, se a gente tiver documentos que podem ser utilizados pelo médico do INSS para poder analisar a real condição de saúde, melhor ainda. Então, cabe à empresa e ao departamento médico da empresa, ao profissional que realizou o encaminhamento, autorizou esse encaminhamento, também orientar qual é o tipo de documentação, qual é o laudo que deve ser encaminhado junto para a perícia, né, para tudo auxiliar justamente o INSS a aferição dessa real condição de saúde também. Não é simplesmente, estou te dando aqui agora o formulário,
tu tá com a tua perícia marcada para o dia tal, compareça lá, ok, beleza. Não, a gente precisa dar esse suporte também. E a gente vê que quanto mais ativo um departamento médico dentro de uma de determinada empresa, melhor é a resposta e o resultado que se tem, porque o diálogo se estreita, o profissional, o empregado, ele acaba tendo conhecimento de quais são as obrigações que ele acaba assumindo nesse fluxo, e a gente consegue ter um resultado melhor e não tem problema normalmente dessa questão de limbo. Vai existir alguma... Vai, mas aí existem algumas saídas para a gente conseguir... né? Menos dolorosas, para a gente conseguir tornar isso efetivo. Exato. E um outro detalhe importante aqui, quando a gente fala dessa parte do departamento médico, né, Natália, é o quão importante é esse contato do departamento médico com o RH. Eles precisam trabalhar em simbiose, porque não é só no tocante ao limbo previdenciário. Também isso é importante no tocante ao critério da oferta de benefício, né? Aquela aferição do código previdenciário, para a gente perceber se o INSS está reconhecendo aquela doença ou aquele acidente como decorrente do trabalho ou não. Exatamente. E quantos são os casos em que nós percebemos que o INSS oferta no conceito de decorrência tão somente por uma premissa de lógica, sem avaliação efetiva do histórico médico do profissional, né? E que nós precisamos justificar, automático. E tem uma necessidade justificativa. E aí, se eu não tenho esse embasamento do departamento médico, não há Cristo que me faça justificar essa estruturação. Né? E Marta, eu até tive uma experiência na semana passada bem interessante para trazer para vocês. Nós fizemos uma reunião com um cliente que ele estava tratando sobre as questões da Covid e ele queria conversar conosco por conta de uma resposta que ele teve do departamento médico. Uhum. E eles fizeram todo um estudo, né, para conseguir pautar quem seriam as pessoas afastadas ou não, e orientar essas pessoas. E dentro desse estudo, eles tinham que colocar qual era o estado de saúde da pessoa. E aí, obviamente, aquelas pessoas com algum tipo de sintoma eram testadas. E o departamento médico estava se negando a passar pro Departamento de Recursos Humanos, que é quem estava encabeçando todo esse estudo, o resultado dos exames de testagem, dizendo que havia o sigilo médico e que por isso eles não poderiam abrir. E aí, no final do call todo, eu disse, gente, vocês têm que conversar com o departamento médico e explicar para eles o seguinte, uma coisa é o sigilo profissional, outra coisa são os dados que a empresa necessita obter para poder tomar as decisões em razão de determinadas ações que ela adota dentro da empresa. E nós sabemos que a ausência dessa informação pode caracterizar depois um prejuízo tremendo ainda. Muito grande. Vejamos aí casos que já temos no estado do Rio Grande do Sul, no interior, associado a isso. A falta de controle e o desconhecimento gera enfim, a expansão da epidemia dentro da figura do empregador, e isso dentro da sociedade local e assim por diante. Né? Então, esse é um momento em que essa troca de informações, essa conversa, ela é essencial. Interessante, muito. Natália, até o que tu colocaste aqui, já fazendo um interlink que eu ainda pretendo desenvolver nos próximos dias, o quão importantes são as políticas agora de proteção de dados. E como isso casa e às vezes prejudica. Sabe que eu estava observando que em Portugal hoje tem um debate bastante significativo se o empregador pode testar. Né? Diz, não, mas escuta, isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados existente em Portugal. Ora, mas nós não estamos em momento normal, né? Nós estamos em uma circunstância de crise. E a circunstância de crise pressupõe, e aqui quase, né, uma condição de guerra, vamos lá, ela pressupõe saídas diversas. Eu não posso aplicar a lei fria, nua e crua. Literalidade, exatamente. Eu tenho que interagir. Adaptar ela para a situação. Exato. Sou pena de eu não ter respostas satisfativas,
né, para o momento, para a sociedade, para os trabalhadores em todas as outras estruturas. Esse é um sistema de muito debate e frequentemente nós temos essas dificuldades no tocante, né, a essa interação entre meio ambiente e, portanto, departamento médico e recursos humanos. Ora, porque também os recursos humanos desejam informações para além daquelas que ele necessita ter, e horas porque o departamento médico se nega a proceder na oferta de informações essenciais para a manutenção da atividade de proteção coletiva, né? Exatamente, Martinha. Então tá, Natália, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi um debate muito rico. Nós poderíamos ficar horas conversando sobre esse tema aqui, sem esgotar as viabilidades, né? Mas, enfim, a nossa intenção era lançar de novo mais uma pulga, mais um objeto de troca de ideias com vocês. E agradeço a participação da Natália, já aproveitando e convidando para outras oportunidades e outros temas, Natália, que a gente possa debater em conjunto com os nossos alunos. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela tua viabilidade aqui nos esclarecimentos. Tá? É sempre bom termos essa experiência da prática enriquecendo a nossa atividade. Obrigada.